A paz do Senhor Jesus. Estamos começando agora mais um programa Escolho Cristo. E eu escolhi entregar a minha vida a esse Deus poderoso que veio para nos dar vida, para nos resgatar das garras do mal, para nos livrar daquela prisão e de uma condenação que estava sobre a nossa vida. E o Senhor Jesus veio e pagou a nossa dívida. E eu decidi deixar Ele governar minha casa, governar minha vida. Eu decidi Ele conduzir a minha vida. E é sobre essa pessoa maravilhosa que eu quero falar com você hoje. Falar sobre Jesus, falar sobre as palavras do nosso Senhor, do nosso Mestre. E o que eu quero ler para a tua vida hoje está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, versículo 13, que diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Quando a gente lê essa palavra, vem na nossa mente que a igreja é a porta estreita e que o mundo é a porta larga. Então a gente imagina que servir a Deus é estreito, servir as vontades da carne e do mundo é largo. Está quase certo o pensamento. Mas o que Jesus estava dizendo não era isso. O que Jesus estava dizendo é que vão te apresentar dois tipos de verdade. Claro que não existe. É uma mentira disfarçada de verdade, ou seja, uma mensagem que parece ser verdadeira, parece que vai levar para o céu, parece que está te conduzindo para Deus, parece, mas não é. Eu me lembro quando eu era criança, eu entreguei a vida a Jesus, uma igreja lá na minha cidade, e uma das coisas mais difíceis para mim era usar calça social e camisa de botão, mas diziam que crente tinha que se vestir assim, e eu obedeci, mas aquilo para mim era difícil. Até um dia que eu li uma palavra que diz assim: não seja como os hipócritas que oram nas praças e nas sinagogas, porque eles querem ser vistos pelas pessoas. Não sejam como eles. E lá, nesse tempo, todo domingo a gente ia para o mercado, onde tinha feira, e ficava orando no meio do templo lá, justamente o que a palavra diz. E eu comecei a meditar e pensar: tem alguma coisa errada aqui. Aquilo que foi me apresentado, era me apresentado como certo, foi me apresentado como certo, foi me apresentado como estreito. Mulher não pode depilar as pernas, homem não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo. E a religião, ela é cheia de coisa. Ela vai dizendo o que você pode e o que você não pode.
Você não pode pegar no seu celular, porque o celular é do diabo. Ou o celular vai te fazer pecar. Irmão, tudo parte do coração do homem. Não adianta eu dizer a você que fique uma semana sem rede social, um mês sem rede social, se o seu coração não quer isso. Tudo isso é tentando refrear as paixões da carne, mas não consegue não. Então a religião vai apresentando para nós uma porta estreita no formato deles, que eles idealizaram. Eles idealizaram o estreito, certo? Eles idealizaram o que é ser estreito, o que é andar no caminho apertado. Eles idealizaram e agora apresentam para as pessoas como aquilo ali. Ou seja, o que na verdade o que essas pessoas querem é que você, homem, se pareça com ele, e você, mulher, se pareça com a esposa dele. E fica um monte de tijolinho, tudo parecido um com o outro, para construir uma torre, para o homem ser exaltado. E o próprio Deus não aprova essa construção, e o próprio Deus não aprova essa doutrina. Porque a palavra de Deus diz que aquele que vai além do ensino de Cristo nem tem o Pai e nem tem o Filho. Então tem coisas que eu não posso dizer para você que é de Deus quando a palavra dele diz que não é. A palavra dele diz que não é. Então como é que eu vou dizer para você que uma coisa é dele se não está escrito? Não tem como. Então tem coisas que a religião passa como sendo verdade, mas é uma mentira. Ela quer libertar, mas acaba prendendo. Ou seja, liberta você de uma coisa lá do passado que você fazia e te aprisiona a outra. E Jesus te liberta para a liberdade. Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus estava falando isso para os judeus que haviam crido nele. Ele não estava falando para pessoas que não criam nele. Ou seja, é para mim e para você. Nós cremos em Jesus, mas ainda andamos apegado às normas que o homem dita e não o que Cristo fala. Quando Jesus disse: cuidado, entrem pela porta estreita, Jesus não estava mandando você andar de camisa de botão num sol quente. Jesus não estava mandando você andar com a Bíblia que pesa mais do que o que você pode carregar. Jesus não estava mandando você andar com um monte de regrinha não e fazer um monte de... Não, ele só disse uma coisa: entra pela porta estreita. Só. Foi a mesma pregação que ele disse lá atrás, quando ele chamou aqueles discípulos, primeiros discípulos dele, e disse: segue-me. Olha a pregação de Jesus: segue-me. Ou seja, a mesma coisa ele está dizendo agora. Ele está dizendo: entra pela porta estreita. E aonde é que está essa porta então? Jesus, então me diga, aonde é que está essa porta? Preciso entrar por essa porta, eu preciso encontrar com a verdade. Onde é? Me diga, Jesus, para não ser enganado. A palavra dele já diz. Ele disse em João 10:9, ele diz assim: eu sou a porta. Olha como é fácil, olha como é simples o Evangelho. Olha o que Jesus está dizendo: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele deixou claro: entrará e sairá. Ou seja, Jesus é a porta que nos leva. Ele não é uma porta que nos prende. É uma porta que abre outro mundo, outro caminho para que a gente possa andar e viver.
Ele não é uma porta que você entra e tranca, não. Essa aí é a porta da religiosidade, que quando você sai da congregação, você foi excluído do meio daqueles irmãos. Parece que o que você viveu lá nunca existiu. Você não tem mais acesso àquele lugar. Por quê? Por que você não tem acesso àquele lugar e àquelas pessoas? Porque a religiosidade, a religião tranca a porta e diz que você não faz mais parte daquele povo. E o que Jesus disse e deixou claro foi: aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá. Ou seja, você é livre quando você está em Cristo. Você entra nele, mas ele não te prende. Entra e sai, meu filho. Faça da sua vida o que você quiser. E pode, pastor? Pode. Então quer dizer que eu posso trair a minha esposa? Claro que pode. E tomar cerveja? Também pode. E fumar maconha? Pode. Você pode fazer da sua vida o que você quiser, meu filho. Mas você vai ficar preso àquilo que você faz, porque tem consequência. E o pecado te aprisiona. Agora você em Cristo, você é tão livre para vir uma mulher e te seduzir e você dizer: não, eu sou casado, eu tenho uma aliança com a minha esposa, eu tenho uma aliança com Deus. Vai vir um cara te oferecer bebida e você dizer: eu tomei uma decisão na minha vida, eu entrei pela porta. Vai vir outro cara lá do passado que você andava: ei, cara, vamos ali fazer isso. E você: não, eu encontrei o caminho, eu encontrei a porta, eu encontrei Jesus. E eu entrei, e eu saí, e agora eu entendi que eu sou tão livre que eu posso dizer não a isso. Antes eu era aprisionado a todas essas coisas, mas agora eu sou livre. Livre ao ponto de não precisar mais viver preso a isso. Então Jesus diz: eu sou a porta. Qualquer pessoa, olha, qualquer pessoa, Jesus está disponível para qualquer pessoa, independente do que você tenha feito, do que ela tenha feito, do que eu faça, do que eu fiz. Independente disso, Ele está dizendo: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Ou seja, quem entrar por mim, porque muitas vezes nós estamos na congregação, mas não estamos em Cristo. E Ele está dizendo: é comigo. Eu sou o caminho, a verdade que liberta de toda mentira e a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por mim, se não for por mim. Por quê? Porque eu sou o caminho. Então às vezes a gente defende uma placa de uma igreja, briga com outros irmãos que são de outra denominação, se intriga, exclui do Facebook. Quando o cara sai ou peca ou erra, a gente não quer mais contato. Nós precisamos entender a quem nós servimos, quem é o nosso mestre e o que ele faz quando uma pessoa está perdida. Quando a pessoa está perdida, ele vai em busca dessa pessoa. Ele não rejeita a pessoa, ele vai em busca dela, porque ele também quer que ela entre pela porta. Jesus disse: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Você acha que se tivesse uma placa céu e inferno em duas portas, por maior vontade que a pessoa tivesse de pecar, ela escolheria o céu ou o inferno? Com toda certeza ela ia escolher o céu. Só que hoje já existe essa placa, céu e inferno.
Ela já está aí. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. A mentira, o pecado, o engano é o caminho que nos leva ao inferno, a uma condenação, a um lugar de sofrimento, a um lugar de dor, de decepção, de tristeza, de lamento, de lágrimas. Muitas pessoas já estão vivendo isso hoje. E muitas pessoas também já estão vivendo o reino de Deus hoje. O que muitos de nós precisam entender é que as coisas já estão acontecendo. O que vai vir lá na frente é consequência de um andamento do que já começou. Já começou a vida eterna, já começou a condenação eterna. Nós é quem vamos decidir qual porta e caminho vamos seguir, mas já está disponível, aberto. O pecado oferecendo a você 1001 coisa, e Jesus clamando e gritando e dizendo: vem comigo, não se engana com isso não, isso é errado, isso vai te fazer sofrer, vai trazer consequências ruins para a sua vida, por favor, não vai por esse caminho. E muitas vezes nós estamos no caminho da porta larga, na perdição, andando por esse caminho só aqui dentro da igreja, preso. A religiosidade é normas, regras que homens inventaram. Não é de Deus. Não é de Deus. Transformar pessoas em clone não é de Deus. A graça de Deus é que você seja diferente de mim, e que os seus defeitos trabalhem em mim, e que os meus defeitos trabalhem em você. Só existe uma pessoa que eu e você tem que olhar, e essa pessoa é Jesus. Ele é o alvo, Ele é o caminho, Ele é a porta. É para Ele que nós temos que olhar. E Ele não manda eu e você fazer essas bobagens que o homem manda. Porta larga, disfarçado de estreito. Como é que a mentira vai enganar se ela não se parecer com a verdade? Entendeu? Então muitas vezes a gente pensa que o porta larga é só lá no mundão, lá na perdição, lá na prostituição. Isso também é, isso já está declarado. O que eu e você precisa ter cuidado hoje é com o que estão nos oferecendo, aonde nós temos acesso. Você não tem mais acesso ao bar, você não tem mais acesso à prostituta. E se tiver acesso, você sabe que aquilo é errado. Agora, quando te pregam que é certo, uma coisa que você não conhece, aí você acredita sendo que é certo, porque você não conhece. E Jesus está dizendo: cuidado com isso. Entrem pela porta estreita. Ou seja, dá ouvido às minhas palavras, porque eu vou conduzir vocês. Eu vou conduzir vocês. Eu sou o pastor. Eu sou o guia. O guia de cego sou eu. Então Jesus é a pessoa que nos conduz a Deus. A palavra que diz assim, está em Colossenses 2:20, diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem ao mundo, se submetem às regras do mundo? Não manuseie, não toque, não prove. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Elas têm uma regra, ó. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos, as paixões da carne. Não tem valor algum. Eu posso dizer para você que você tem que ser assim, que você tem que ser assado, mas isso não vai refrear as paixões da tua carne. Voltando à história, quando eu era criança,
Disseram que eu tinha que andar com a calça social e uma camisa de botão. Refreou as paixões da minha carne? Não. Abandonei o caminho, fui viver o que eu queria viver, errei, quebrei a cara, quase morri, voltei para o caminho, entrei pela porta, entendi que eu sou salvo por Jesus, pela graça de Deus e pela fé, mediante a fé. Fui salvo por Jesus e agora eu entrei por Ele e sou livre. Livre para fazer da minha vida o que eu quiser fazer. Mas sou tão livre ao ponto de saber que o errado é errado e que eu não quero fazer o errado por uma livre escolha minha, porque o meu Deus me libertou. Me libertou. Me libertou. Ele quebrou as amarras de todas as coisas. E o meu Senhor quer fazer a mesma coisa na tua vida. Ele quer que você entre por Ele, que você passe por Ele, para Ele quebrar tudo, te deixar verdadeiramente livre. Livre para fazer a vontade de Deus, o seu pastor estando aí ou não, você estando na congregação ou não, você estando na presença de pessoas ou não, você será sempre a mesma pessoa, porque você entendeu que você serve a Deus. Você entrou pela porta, saiu, encontrou pastagem. Agora você se alimenta, você é salvo, você se alimenta de uma pastagem que o teu Deus te dá diariamente, a palavra dele diariamente para você. Esse evangelho quem te dá é Jesus. Essa palavra quem te oferece hoje é Jesus. Essa palavra é o próprio Deus que quer alimentar você, para você não ser preso a regras, para você não ser preso à religiosidade, à religião, e não encontrar com o Pai. Jesus te leva ao Pai. Você tem ideia, os judeus, os religiosos ainda estão lá, esperando o Messias, ainda estão esperando Jesus vir. Nós já estamos usufruindo de Jesus, e eles, com toda a religiosidade deles, ainda estão esperando Jesus. A religião, irmão, ela tem um poder de te distanciar, de nos distanciar de Deus, porque a gente vai criando dentro de nós um Deus que se adeque às nossas regras. Está errado. O que Jesus está dizendo é: entrem pela porta estreita, ou seja, entrem por mim, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. A maior estratégia de Satanás nos últimos dias é enganar o povo de Deus, pregando, usando pessoas para pregar uma mentira disfarçado de verdade, para conduzir esse povo a uma perdição, a uma porta larga, por um caminho amplo que leva à perdição. E a palavra diz que muitos são os que entram por essa porta. Você vai nesses lugares aí, você vê por aí, televisão ou internet, esses lugares eu não chamo de igreja, mas lugares que são lotados e não cabem pessoas. Por que isso? E aí as pessoas dizem: Deus está ali, Deus está aqui, Deus está acolá. Jesus disse: quando vocês ouvirem dizer que Deus está ali, Deus está acolá, não creiam. É mentira. Porque Deus já se faz presente no mundo. Jesus Cristo disse: eu estarei com vocês até a consumação. Ele já está presente. Mas a porta estreita é tão fácil e tão simples de ser encontrada, que por ser estreita, a gente tem uma dificuldade de enxergar. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a porta. E quem entra por ele, entra e sai. Ou seja, entra e não fica preso à regrinha, não. Porque ele faz a pessoa verdadeiramente livre. E ele termina dizendo esse versículo assim: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram.
Jesus está disponível para mim, Jesus está disponível para você. Tudo que Deus mais quer é que eu e você entenda quem é Jesus, quem é o caminho, quem é a porta, quem é o guia que nos leva até Deus. Tudo que Deus mais quer é que eu e você enxergue esse caminho, para que nós possamos ser verdadeiramente livres, livres da falsa doutrina, do falso ensino, do falso profeta, do engano, da maldade, livre do pecado, livre da influência de Satanás, livre, verdadeiramente livre. Porque tudo isso nós vamos sofrer: influência, tentação, perseguição, mas agora nós somos livres para pensar: isso é certo, isso é errado. E o Espírito de Deus nos convencer do que é certo e do que é errado. Somos livres. Antes a gente não tinha vontade, agora a gente já pode escolher ir ou não ir. Então, meu irmão, essa porta está aberta para você. Essa porta está aberta para você entrar por ela, ser salvo e encontrar pastagem. Jesus Cristo é a porta estreita. Jesus Cristo é a porta estreita. E por que isso não é pregado? Já foi pregado pelo próprio Jesus. Nós é que não queremos entender. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá sorrindo, Deus dá de boa vontade, para que você compreenda a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Não é a minha, não é a sua, é a dele, a vontade dele. A porta estreita já está disponível para mim e para você. A porta estreita é Jesus. E quem entra por ele é salvo. Quem entra por ele sai, não fica preso, é livre, verdadeiramente livre. Então, essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje. Não se prende a regra, não se prende a norma de homem, não. Procure conhecer Jesus. Procure conhecer o seu Deus. Procure saber quem verdadeiramente Deus é e como Ele pregou nessa terra, para que você não fique aprisionado a regras de homens e continue preso. Antes era prostituto, lascivo, imoral, usava droga, fazia isso e acontecia. E agora virou religioso, está preso do mesmo jeito, só trocou de cela. E o que Jesus quer de mim e de você, o que Ele quer fazer comigo e com você, é nos libertar, é nos fazer verdadeiramente livres. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família em nome de Jesus.